Esta calçada deveria ser multada. Olha o rebaixamento. Para facilitar aquele segundo em que o carro vai para a garagem. Se o pedestre não ficar olhando para o chão, periga tropeçar. Olha a corrida de obstáculos. Esta aqui é um fiapo. Um cachorro mais gordinho não consegue passar. Estes arbustos, cheios de espinhos, são contra cachorros, mas espetam também quem caminha. Aqui não passa um carrinho de bebê, nem alguém com bengala. Este pisca-pisca incessante assusta qualquer pedestre. Parece informar, equivocadamente, que a prioridade na calçada é para o carro que vai sair a toda. Calçadas boas têm 3 partes. O piso dela, aquela calçada, a largura, se ela é segura ou se ela é íngreme e maltratada, e as suas 2 pontas, a face dos prédios do quarteirão e a transição dela para a rua. E até políticos e urbanistas esquecem de uma dessas partes ao se discutir boas calçadas. E falar delas é algo urgente. Temos uma sociedade que caminha muito pouco, é sedentária, pode ter várias doenças que vão sobrecarregar o nosso sistema de saúde, que é público e pago por todos. Somos uma sociedade que está envelhecendo, que vai ser obrigada a ficar em casa, trancafiada, se continuar com medo, desespero real de tropeçar e cair em calçadas tão maltratadas. E temos uma elite econômica, intelectual e política que não sabe o que ela significa. Conhece o elevador, conhece o estacionamento, conhece a garagem e pouco anda. E aí ela não vira pauta. Não é debatida e talvez nem surja nesta campanha eleitoral tão desanimadora. Por isso que é importantíssimo a gente falar do que faz calçadas boas, dos bons exemplos e dos terríveis modelos que São Paulo continua repetindo. Então, no programa de hoje, vamos falar do vexame das calçadas. O piso não deve ser escorregadio, até porque em São Paulo ainda chove, de vez em quando. Deveria ser largo, mas que adianta ser uma calçada larguíssima se não é nada convidativa? Imagina o tédio de quem anda por aqui durante o dia e o medo durante a noite. Qualquer médico de qualquer especialidade recomenda que caminhemos mais. Mas caminhar não pode ser um martírio. E quanto menos gente caminhando, menos estímulo temos para andar. Calçada vazia, até em bairro seguro, não atrai. Imagina o impacto na sobrevivência do comércio de rua se as pessoas caminharem ainda menos. Depois não adianta fazer abaixo-assinado e chorar pela livraria que fechou, pelo cinema que fechou, se não tem ninguém na rua. Se não tem aquele fluxo espontâneo de alguém que dá uma paradinha e faz as compras. O urbanista Jeff Speck escreveu um livro chamado Caminhabilidade, que eu recomendo. E ele diz que há 4 fatores para deixar uma cidade mais caminhável. O primeiro é que haja uma razão para se caminhar. Então, se você mora longe de tudo e não dá para andar para lugar nenhum, você não vai andar. Que a caminhada seja segura em todos os sentidos. No lugar iluminado, ou com sombra, ou que você não tenha medo de escorregar, tropeçar ou ser atropelado. Que andar seja confortável. Quarteirões enormes, como aqueles que eu mostrei no programa dos condomínios de Pirituba, não facilitam a vida do pedestre. Ter esquina, ter atalho, ter uma vielinha é bom e o pedestre gosta. E caminhar precisa ser interessante.
O tédio espanta o pedestre. 800 metros de grades, muros e estacionamentos parecem uma viagem até outro estado. 3 quilômetros, com lojas, gente na rua, crianças brincando e tudo mais, se torna um passeio muito agradável. Jeff Speck também relaciona a qualidade de vida do pedestre ao excessivo uso do carro. Se em todas as calçadas carros podem estacionar em cima, podem avançar em cima do passeio, ou tem muito trânsito pesado, o pedestre não fica, ou até evita. Não estou pensando apenas na Rebouças. A transição entre a calçada e a rua também precisa ser pensada. Às vezes as guias e as sarjetas são aí caiadas anos a fio, mas ninguém pensa no conforto do pedestre. Nos anos do governo Haddad, foram aí introduzidos os parklets, aqueles assentos que são aí construídos e mantidos, bares, cafés e restaurantes que eles podiam usar. Deveriam ter crescido muito mais, mas no início houve aí críticas, se falava até de privatização do espaço público. É um carro parado 10 horas sem ninguém dentro, tudo bem, ninguém reclama, gente tomando um sorvete, conversando e criando aquela vigilância espontânea que pessoas sentadinhas num parklet estão verificando o que acontece ao redor e as pessoas reclamam. É difícil de entender o paulistano. Mas foram aí alguns anos, parece que havia aí poucos fornecedores de parklets, uma coisa bastante estranha, mas foi crescendo. Na pandemia, cresceu mais ainda, por uma questão de sobrevivência de muitos restaurantes e bares que ou não podiam receber gente dentro, ou que os próprios clientes tinham medo de ficar em lugares fechados, e começou a aumentar. Mas ainda um número pequeno. A privatização e a concessão da Zona Sul de São Paulo foi bastante mal feita, aí começando na gestão Dória e passando pela gestão Bruno Covas, mas muitos desses espaços estariam em melhores mãos, como o Parklet, do que apenas aí como depósito de carros que ficam passando horas e horas ao relento. Sim, há restaurantes que abusam das calçadas e dos próprios Parklets. À frente de alguns restaurantes é quase impossível 2 pessoas caminharem, tem que desviar, mas tudo na vida tem prós e contras. Nós podemos cobrar mais fiscalização de quem abusa, mas se colocar numa balança, estacionamento de carro, gente comendo e bebendo na calçada, não tenho dúvida que em São Paulo estacionamento tem de sobra. Gente na rua e na calçada, infelizmente, ainda é algo escasso. Privilégio de poucos bairros. O último plano diretor prometeu deixar as ruas e calçadas mais vivas, fazendo uma proposta, uma barganha para o mercado imobiliário. Quem reservasse espaços para lojas, comércio nos térreos, a chamada fachada ativa, ganharia o potencial de mais metros quadrados de área construída. Mas ninguém fiscalizou como seriam essas lojas. Pior, a prefeitura deu de mão beijada mais metros quadrados de graça para os construtores, mas não exigiu ocupação ou prazo para essas fachadas ativas serem ocupadas. E anos depois, há prédios entregues e parece que depois de venderem todos os apartamentos, ninguém se incomodou muito em achar inquilinos. Deus e o diabo estão nos detalhes. Até térreos de prédios bem projetados, com comércios ocupados, podem não ter vida alguma. Tem empresário que entope de vasos, verde, janelas escuras, tudo o que puder para esconder o interior. Ou joga um movimento para longe da calçada. Parece caricatura de uma elite que não consegue se misturar. Quer ver fachada ativa que não seja só de fachada? Basta viajar
para a zona sul do Rio, ou para Floripa, ou para Nova York, ou Buenos Aires. Você vê o movimento na calçada, as vitrines, as pessoas com mesinhas na calçada, o ver e ser visto. Além do mercado imobiliário, dos arquitetos, da prefeitura, a cidade precisa de síndicos, condôminos, comerciantes que pensem: que estou entregando para a rua? Estou deixando ela mais animada e mais segura ou virou um breu? Ou apenas uma cortina fechada? Antes que alguém venha usar o espantalho da insegurança para justificar segregação, cortinas fechadas, portas trancadas e afins, há muitos exemplos. Em São Paulo mesmo, não é Tóquio ou Copenhague, que o comércio está na rua, aliás, onde eu estou sentado, e todos passam bem. Não só quem está usando o lugar e tomando seu cafezinho, como aqui na BPC Havas, mas quem está na rua. Quem está na rua também se sente mais seguro quando vê mais gente por perto. E com sorte, todos nós envelheceremos. Com sorte, vamos ter problemas de mobilidade. E não só em dias de chuva, que a gente está com gesso na perna, que alguém caiu, ou quando temos filhos pequenos, andar com carrinhos de bebê. Então, rebaixar pisos e criar esquinas é muito bom para nossas vós, nossos bisavós, seus cuidadores, que não podem às vezes carregar uma cadeira de rodas, porque pode cair aí no meio de uma guia alta. O poder público gasta dinheiro caindo a guia, mas não sabe rebaixá-la. No dia que nos importarmos com calçadas, também vamos prestar atenção nos bons exemplos e na necessidade de padrões. Sim, padrão. Mesmo bairros ricos, onde cada condomínio cuida da sua calçada, os pisos são diferentes. E você tem que ficar com a cabeça para baixo e não apenas olhando para o celular para ver se você não vai trupicar na mudança de um piso para o outro. É muito chato ter que ficar ainda mais corcunda do que já somos para ficar olhando se tem alguma surpresa pelo piso. Exemplos bons há vários, inclusive dessa transição entre o público e o privado. Piso do Conjunto Nacional, sempre um grande exemplo que eu uso aqui no canal. E a Oscar Freire, onde eu estou agora. Um raro caso que não esperou apenas pelo poder público, e os lojistas, empresários, comerciantes locais alargaram as calçadas, diminuíram as pistas para o carro, deixaram uma permanência melhor, e depois da inauguração do metrô, a rua está sempre cheia e sempre viva. Agora está com grandes transformações e espero que os próximos prédios continuem sendo generosos com a calçada. A Oscar Freire tem muito do que São Paulo sonha ainda. Até outras ruas comerciais que prometem, mas nunca pensam num padrão, em enterrar os fios, em ter bancos na calçada. Coisas que são normais pelo mundo. Quem viu Buenos Aires nas alturas ou Lisboa nas alturas deve lembrar que aqui em São Paulo é tão raro. Então Oscar Freire, nesse aspecto, ainda bate o bolão. Me conta, e na sua cidade, é a prefeitura que cuida das calçadas? Ou essa perversão como em São Paulo, onde o poder público só cuida do asfalto e a calçada é cada um por si? Como é a manutenção dessas calçadas? Há bons exemplos de pisos permeáveis, que conseguem absorver a água da chuva. Quero ver esses bons exemplos. Pode até me marcar no Instagram para eu compartilhar fotos e imagens, porque bons exemplos também devem circular. E até o próximo São Paulo nas alturas.